Magnética Mente. Estrelas são anjos. O que são estrelas? Segundo a pseudociência, são outros sóis a trilhões de anos-luz da Terra e funcionariam por fusão nuclear. Tesla afirmava que as estrelas estão confinadas eletromagneticamente no firmamento. Na cosmovisão do universo elétrico, as estrelas são capacitores de eletrocargas no céu. Capacitores são componentes que armazenam cargas elétricas no campo elétrico. Todas as estrelas carregam e emitem eletrocargas, processam e absorvem. Elas possuem polaridades diferentes e funcionam como uma garrafa de Leyden. Polaridades opostas, separadas pela parte interna e externa. Assim sendo, estrelas armazenam e emitem energia. Essas são as conclusões conforme pesquisas do físico de plasma Wallace Thornhill. Assim como cada neurônio no cérebro, as estrelas estão interligadas numa gigantesca rede de filamentos de plasma. Isto é fractal, e vai do micro ao macro. As estrelas agem como um filtro, um motor dos céus. Assim, elas ionizam os gases da átomos e equilibram as cargas. A estrela Polaris funciona como um gigantesco processador de uma enorme rede elétrica e de dados. São aquilo que os orientais chamam de registros akáshicos. Estrelas estão ligadas à energia, que é o plasma, à frequência, que é o tempo, e à vibração, que é o movimento. Sem energia, não há como alterar o estado da matéria, independente da frequência. Estrelas são anjos, e não estão a milhões de quilômetros ou anos-luz de nós. Pois, como diz o físico Eric Doller, abre aspas, não há luz até que você tenha um objeto material, de modo que não há atraso de tempo e que faz com que todo o tempo de atraso da luz fica sem sentido. Isso significa que a luz que você vê das supostas estrelas distantes não tem 4 milhões de anos. Poderiam ter somente minutos, por ser instantânea. Todas as teorias desmoronam quando você não consegue ver as estrelas do espaço. Vídeos do espaço não mostram estrelas, nem os vídeos da NASA, nem as supostas fotos da Lua. Eles sabem que a luz não propaga no vácuo. A luz só é visível quando a matéria bruta está envolvida, e não há matéria bruta em altas altitudes, sendo o ar extremamente rarefeito. Por isso que inventaram a matéria escura, uma desculpa para justificar essa falta de provas. A astronomia moderna afirma que um ano-luz são 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Ela também afirma que a segunda estrela mais próxima da Terra é a Próxima Centauri, supostamente localizada a 4,2 anos-luz. Isto é um absurdo e completamente impossível. A física não consegue provar que a luz de estrelas nessa distância consegue chegar à Terra atravessando um ambiente sem qualquer massa bruta igual à nossa atmosfera. Isso prova que as estrelas estão a apenas milhares de quilômetros, no máximo, e dentro de um ambiente com massa bruta, e não no vácuo do espaço.
A ciência já descobriu que o hélio líquido é um superfluido que permeia as estrelas no firmamento em grandes altitudes. Ele age como um fluido refrigerante para dar a supercondutividade. O hélio existe na forma líquida, somente a temperaturas extremamente baixas. É produzido comercialmente para uso em magnetos supercondutores. O hélio superfluido mal retarda a velocidade da luz, de forma que podemos compará-lo com o ar rarefeito nas altas camadas da átomos ou com a própria atmosfera da Terra. O hidrogênio é outro elemento presente nessas altas camadas. Em Gênesis 1:17, Deus colocou as estrelas no firmamento do céu para iluminar a terra. Apenas seres vivos têm corpos, e se chamamos as estrelas de corpos celestes, fazemos jus a essa nomenclatura, pois são seres viventes. Metafisicamente, as Escrituras em várias passagens afirmam que as estrelas são anjos, e que o Criador chama os seres celestiais, ou seja, os anjos, do hebraico malakim, mensageiros, de estrelas. Não somos os únicos seres inteligentes neste plano. Quando olhamos para o céu, vemos a multidão de estrelas. Os anjos são entidades luminescentes, vivas, visíveis e invisíveis, corpóreos, que permeiam o espectro da luz visível e transitam por dimensões. Possuem o chamado corpo plasmático ou etéreo. São seres dotados de inteligência, habilidades, características e talentos próprios. Possuem individualidades e também o livre-arbítrio. Um terço dos anjos se rebelaram e passaram a exigir adoração. Tanto na Bíblia como no livro de Enoque, confirmam que, por causa da rebelião e transgressões das estrelas, ou seja, anjos caídos, uma parte deles foram aprisionados em algumas estrelas errantes. Outros, no abismo, para pagar penitência dos seus erros até o dia determinado, e para que os homens vejam e saibam da vergonha deles por ter seguido seu líder, servindo eles de conta-giros no relógio profético da terra e sinais nos céus para os homens. Nisto se justifica o movimento retrógrado de algumas estrelas errantes. Usando uma câmera fotográfica Nikon P900, descobre-se os reais formatos luminosos e cores dos anjos, ou seja, estrelas. Percebe-se que as estrelas são simplesmente feitas de plasma moldado por campos magnéticos e alguns metais eletricamente condutores. Estrelas foram criadas no quarto dia da criação, conforme Gênesis 1:16-18, para iluminar a terra e servir como orientação aos homens no céu noturno. Mas um terço delas não quiseram seguir essa função. Isaías capítulo 14 relata essa rebeldia. A Bíblia está repleta de textos sobre a conexão anjos e estrelas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Salmos 147:4. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos do Eterno bradavam de júbilo, Jó 38:7. O que dá ordens ao sol, e ele não nasce, o que fixa as estrelas, Jó 9:7. Estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade, Judas 1:13. Louvai-o, sol e lua, louvai-o,
todas as estrelas luzentes. Salmos 148, 3. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. Juízes 5, 20. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra alguma das estrelas desse exército, e as pisou. Daniel 8, 10. Eis que a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Jó 25, 5. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas do Criador, exaltarei o meu trono. Isaías 14, 13. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Judas 1, 6. Ora, se o Criador não poupou as estrelas, anjos, que pecaram, mas os lançou no abismo, aprisionando-os em cadeias tenebrosas, com o propósito de serem reservadas para o juízo, 2 Pedro 2, 4. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos, Colossenses 2, 15. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, Apocalipse 12, 4. Deve-se lembrar que uma das características do hebraico bíblico é a omissão do verbo ser, estar. Fenômeno semelhante ocorre no russo e no árabe. Cabe ao tradutor inseri-lo. Então é correto afirmar que anjos são estrelas e anjos estão nas estrelas. Anjos atuam como querubins, ou seja, guardiões de entradas dimensionais. Estrelas são acessos para outros planos ou tempos, assim como foi mostrado no filme Interestelar, onde através de Saturno era possível viajar no tempo e no espaço, através de várias estantes repletas de livros numa biblioteca. Isso foi uma clara alusão ao frame a frame, ou quadro a quadro da sexta dimensão, onde são registrados ações e escolhas no espaço-tempo. Temos que lembrar que Saturno está totalmente vinculado a Satanás. Como estrelas são capacitores elétricos e sendo o espírito elétrico, podemos concluir que estrelas são depósitos de almas, que guardam a estação propícia para encarnarem aqui, cada um por seu turno, conforme a catraca celestial, o giro do firmamento. Na Cabala, ao entendimento da câmara de Guth, termo hebraico para remeter a corpo, também chamado de Otzar, que significa o salão das almas, localizado no sétimo céu. Cada alma humana é guardada no Guth. O Guth é por vezes descrito como um columbário ou criatório, um invólucro, um casulo de almas. O Talmud ensina que o Messias não voltará enquanto o Guth não estiver vazio de todas as almas lá guardadas. A significância do Guth é que cada pessoa é importante e tem um papel único que só ele com sua única alma pode cumprir. Sempre que um bebê nasce, a chegada do Messias se aproxima, simplesmente por ele ter nascido. Apocalipse 6 e Gênesis capítulos 15 e capítulo 26 são uma clara alusão ao Guth. E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6:11. E então levou para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 26, verso 4. As constelações zodiacais são as famílias celestiais, todas as almas que um dia irão encarnar uma única vez aqui sobre essa terra. Todos os povos antigos sabiam disso.
Assim como uma semente de uma planta aguarda o tempo propício de dispersar as sementes no campo, as almas aguardam adentrarem na Matrix para realizarem a sua escolha. A árvore cósmica dispersa sementes pela Terra em uma perfeita sincronicidade e complexidade eletromagnética. Estrelas também estão ligadas à simática por padrão vibracional de som e eletromagnetismo. Isso é devido que o firmamento está cravejado de gemas de pedras preciosas, baseadas em silício. Portanto, cada uma dessas gemas está ligada a uma frequência específica, que reflete via atmosfera e linhas do campo magnético, na holografia magnética, para cada observador. A soluminescência, que nada mais é do que um recipiente de quartzo com líquido em altas frequências sonoras que propiciam que estrelas surjam dentro de jarros, numa explosão de luz, calor e energia. Isso vai de encontro naquilo que as Escrituras narram nas pedras do muro da Nova Jerusalém Celestial e também no peitoral do sacerdote. Tanto que entidades estão ligadas a questões de frequência, que num terreiro de Umbanda, cada toque de tambor é para invocar uma entidade. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Em Efésios 2:2, Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar, visto que as potestades seriam entidades atuantes nos elementos da natureza e que estão intrinsecamente ligadas ao cosmos. Deus já havia alertado aos israelitas, em Deuteronômio 4, da consciência e poder de persuasão do exército celestial, que neste caso é uma clara referência a anjos caídos. Tal passagem assim relata: que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aquele o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4:19. Note a questão da semeadura, onde diz: repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Vale lembrar que a árvore cósmica não tem apenas a semente da mulher, mas a semente da serpente se infiltrou na mesma desde o Éden. Os principados são mencionados no livro de Daniel pelo termo sarim, que significa príncipes.
para se referir às forças espirituais malignas que controlam os governos humanos, como é o caso do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia em Daniel capítulo 10 e capítulo 13. Também para se referir às forças celestiais da parte de Deus como Miguel, o príncipe do povo de Israel. A Bíblia cita inclusive constelações. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor do domínio dele sobre a terra? Jó 38, 31, 33. Claramente são menções às Pleiades, que é o sete estrelo, a constelação da ursa e a constelação de Órion. Não nos esqueçamos do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, 1 e 2 diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns sábios vieram do oriente de Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Havia ali um raro alinhamento de estrelas no céu e anjos na terra. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Neste trecho bíblico vemos que um anjo, ou seja, uma estrela, cai do céu até a terra, e foi-lhe dada uma chave. Find the others. Got Niobe right there. They're already out of the station. What about Soren? There. They're still inside, but They're not moving. That's it, let's go. Call Neo now. I lost them. They're inside the portal. What about the grid? Mas quem poderia dar acesso a essa e demais estrelas? Resposta: seres que já habitam na Terra, ou seja, homens, membros de sociedades secretas que buscam contato com entidades extradimensionais nas regiões celestiais. Tais homens são a semente da serpente. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, ou seja, Tártaro, e os entregou às cadeias da escuridão, reservando-os para juízo, 2 Pedro 2,4. O verbo grego tártaro, em 2 Pedro 2,4, é uma referência bíblica à região que, segundo a mitologia grega, está tão abaixo do Hades quanto a terra está abaixo do céu. Ilíada 8,13. Porém, dentro do contexto bíblico, temos que verificar com exatidão a que se refere esse lugar terrível. O Tártaro está associado a cadeias da escuridão, e Judas 1,6, sendo o versículo correspondente a 2 Pedro 2,4. As prisões eternas na escuridão. O Tártaro é a prisão dos anjos caídos ou demônios. Em Apocalipse 20:13, há uma distinção entre mar, morte, Hades e lago de fogo. Este mar são as águas do abismo, embaixo da terra. Lá está o Tártaro, prisão dos anjos caídos. Enquanto o Hades é a antiga prisão das almas dos heróis da fé. O Tártaro é o oposto correspondente aos céus dos céus, acima. E as águas do firmamento são as mesmas águas acima do Tártaro e abaixo da terra. Quem são os 4 anjos de Apocalipse 7? Bem, para entendermos essa questão, precisamos estudar a fundo Apocalipse 4:7 e Ezequiel 1:10 e 10:14. Ambos os textos mostram seres celestiais com o rosto de leão, com o rosto de bezerro, com o rosto de homem
e com rosto de águia. O interessante disto é que você olha o Piramidium no platô de Giza, no Egito. 4 ângulos de 3 casas, e cada um desses ângulos apontam para um dos 4 guardiões do céu. Dentro da constelação de Touro, Aldebaran, da constelação de Leão, Régulus, da constelação de Escorpião, Antares, e da constelação de Aquário, Fomalhaut. Existem 2 eixos, sendo o primeiro Touro e Águia, ou Escorpião, já que a Águia ela é intercambiável com Escorpião. Formando então o Lamassu babilônico. E o segundo eixo aponta para Leão e para Homem, da constelação de Aquário, ou Anjo. Nota-se uma clara associação entre homem e anjo. Que é o representante, a esfinge no Egito, corpo de leão e cabeça de homem. As 4 estrelas apontam para o início das estações sobre o plano da Terra, onde Aldebaran, de Touro, indica o equinócio vernal, Régulus de Leão, o solstício de verão, Antares de Escorpião, o equinócio de outono, e Fomalhaut de Aquário, o solstício de inverno. As 4 estrelas dominantes, cada uma está num quadrante do firmamento e possuem magnitude aparente de 1,5 ou mais brilhante. A razão pela qual elas são chamadas de realeza é que parecem estar à parte das outras estrelas no céu. As 4 estrelas são as estrelas mais brilhantes em suas constelações e entre as 25 estrelas mais brilhantes do céu noturno. Antigos persas consideravam essas estrelas como os 4 guardiões dos céus. Já os maias chamavam-as dos 4 bacabes, os 4 anjos que retêm os 4 ventos de Apocalipse capítulo 7. Eles marcam as mudanças sazonais e marcam os equinócios e solstícios. Há uma indicação que os anjos que aparecem principalmente no livro de Enoque, Uriel, Gabriel, Rafael e Miguel, correspondem exatamente a Régulus, Antares, Aldebaran e Fomalhaut. Esses anjos / estrelas estão vinculados totalmente à inversão magnética, ao final dos tempos e todos os eventos a qual ocorrerão no livro de Apocalipse. Antigos egípcios sabiam disso tão bem, construíram um relógio astronômico complexo que é o platô de Giza, onde a esfinge é apenas um ponteiro dentro desse relógio astronômico. O famoso enigma da esfinge. Que criatura pela manhã tem 4 pés, à tarde tem 2 e à noite tem 3. A resposta do enigma é a direta correlação entre estrelas, anjos e a pré-existência humana. Sendo assim, a solução do enigma é: amanhã significa a infância, quando os homens engatinham. A tarde significa a vida adulta, quando caminham com os 2 pés. A noite significa a velhice, quando os idosos utilizam a bengala para se apoiarem.